Eu sou a Patrícia. Eu sou o Thiago. E nós somos o Casal Divergente. Nós nos conhecemos em maio de 2018 e estamos juntos desde então, não é mesmo? A gente se conheceu no Tinder. A gente fala, as pessoas acham que é brincadeira, que a gente tá zoando, mas é verdade. A gente se conheceu no Tinder quando eu morava em uma cidade e a Patrícia morava em outra cidade. Então, eventualmente, eu passava pela cidade dela, deixava o Tinder ligado, já conhecia ela, porque ela fazia um trabalho em rádio, que eu acompanhava e pensei, eu tenho que conhecer essa mulher, essa voz não pode ser, e apareceu meu amor do Tinder. Cuidado com o que você deseja, então, hein? Ou não, né? Bom, a gente teve muitos altos e baixos aí durante esse tempo todo. Claro, como todo início de relacionamento foi, assim, maravilhoso. O Thiago sempre foi fora da curva, ele é fora da curva. E eu digo que me apaixonei desde o primeiro dia pela forma como ele me tratou, com muita gentileza, com muita amorosidade. Mas tudo mudou quando fomos morar juntos, né? Aí foi uma realidade muito diferente. Eu vinha de um período de morar 10 anos sozinho, porque eu já tinha passado em algumas cidades. Eu vim para a cidade próxima da onde a gente se conheceu por conta de um concurso público que eu havia assumido. Eu tinha 28 anos, eu estava desde os 18 anos, desde que eu saí para fazer faculdade, eu morava sozinho. A Patrícia morava com os pais. E aí, quando a gente passou a morar junto, ali naquele início foi muito bom, porque a gente simplesmente relevava. Tinha os desentendimentos, cada um queria fazer do seu jeito, mas a gente, não, tá legal, a gente se ama, isso vai passar. Só que isso, em vez de passar, o fato de a gente não verbalizar, né, amor? Não falar do que a gente sentia, da forma como a gente queria que fosse, fez pesar cada vez mais, e aquilo que é um amor muito poderoso estava se tornando um fardo, em algo muito pesado. Eu não falava o que eu estava sentindo, a Patrícia não falava também, e aí tinha momentos que a gente explodia. E aí quando falava era de uma maneira totalmente errada, não se tinha... Eu acho que até não se tinha nexo no que a gente falava, porque a gente esperava o auge, assim, do desentendimento pra ir querer conversar, que acabava não sendo uma conversa, né? Porque afinal de contas são dois mundos completamente diferentes, com vivências completamente diferentes, aí você junta duas pessoas completamente diferentes e, sei lá, meio que achando que o instinto basta, né? Mas na verdade não basta, e é por isso que estamos aqui hoje, aqui agora, né? Porque depois de tantos desentendimentos e chegar no momento em que a gente praticamente se viu à beira de ter que cada um seguir o seu caminho, de tão pesado e difícil que tava. Mas nem isso a gente conseguia falar. É. A gente chegou numa encruzilhada da nossa vida juntos, que a gente ou se separava ou ia continuar naquele pé de guerra que todo dia a gente discutia, brigava, um falava o A, o outro entendia X. Quando o que entendia X respondia Y, o outro devolvia com C. Era essa bagunça que a gente vivia na relação o tempo todo. E aí foi quando a gente tomou uma decisão, mesmo sem saber que isso ia transformar a nossa vida. E aí foi quando a gente passou por uma experiência incrível de um final de semana com pessoas incríveis, e aí a gente percebeu algumas coisas, a gente começou a entender algumas coisas que estavam acontecendo, que a gente fazia, mas que a gente não tinha nem ideia antes, porque a gente estava num período muito inconsciente, né? A gente ficava naquela inconsciência de ficar que nem um zumbi no dia, assim, só repetindo coisas. Acordava, passava o dia, dormia do mesmo jeito, sem resolver nada, sem entender qual é que era a bagunça que estava acontecendo. E nesse momento foi nosso start, nossa grande chave. Caiu a ficha, né? Só que aí ela seguiu caindo por um bom tempo. Eu acho que tá caindo ainda, né? Porque depois desse start, a gente teve outros processos de busca, né? Porque a gente começou a descobrir que o que a gente estava vivendo era comum. A gente via muitos casais vivendo aquilo, afinal de contas as nossas referências também eram aquelas, por isso que a gente ia levando, né? Acreditando
que aquilo era o que existia. Então, é normal de se ver hoje em dia, mas não é comum ou não deveria ser. E aí, quando a gente começou a descobrir essa nova possibilidade, a gente quis saber cada vez mais dela e estamos aí até agora. Já nos melhoramos muito, né? Mas esse processo é contínuo, eu acho que ele nunca acaba, porque quando a gente, por exemplo, estávamos aqui, chegamos aqui, agora nós almejamos um pouco mais. E eu acho que isso é positivo e é contínuo. Enquanto estivermos vivos, a gente pode melhorar e crescer, né? A gente se percebeu também nesse movimento assim de buscar outras mesas para sentar, buscar estar com outras pessoas, que a gente se via muito preso, quase como rato de laboratório, só no que a gente conhecia e não se abria para outras possibilidades. E hoje a gente vê que o universo é tão vasto, tão amplo, tem um monte de coisa aí pra gente descobrir. Como o Thiago falou, no que a gente vivia antes, eu não tinha saúde, eu tava muito acima do meu peso, me sentia extremamente infeliz com o meu corpo, a minha aparência, ele sobrecarregado, autoestima baixa. Acho que você pode falar melhor do que eu, do que você tava sentindo naquele momento. Então é uma série de coisas que a gente vem melhorando. Acho que o maior benefício de todos é ter se tornado um casal assim que eu não sei nem explicar o que a gente está vivendo hoje. Só sei que assim é muito fora da curva do que a gente vê. A gente tem construído a nossa relação com base na fé em Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, o servir um ao outro como se estivesse servindo a Deus e edificando agora assim uma família de fato, né? Antes não era esse o propósito, nós não nos víamos assim, e hoje estamos aqui num processo contínuo de doação um para o outro. Eu acho que essa mudança assim foi um ponto chave, assim, viver para Deus e servir ao outro como se estivesse servindo a Deus, que foi o que mudou completamente a nossa vida, né? A gente, mesmo morando juntos, levou 6 anos pra casar. Oficialmente, mesmo morando juntos. Porque eu era aquele homem banana que não tomava posição para isso, não entendia o poder do casamento, que a Patrícia falou, o poder de estar casado, confiando em Deus, seguindo os passos de Deus, seguindo os preceitos do matrimônio, tendo virtude. Eu não tinha noção do que era isso. Então, para mim, várias vezes a Patrícia falava em casamento e eu só desviava o assunto, N coisas, mas aquela postura do homem banana que não assumia a mulher de verdade, que não dava para ela tudo que ela precisa, não tomava a posição de homem mesmo, que é a posição de provedor, a posição de dar segurança, a posição de ter uma família, de ter filhos. A gente chegou numa situação que nem filhos a gente queria ter. A gente pensava, não, isso é uma bobagem, isso vai acabar com a nossa vida. Nem pets, né? Nem pets. Inclusive a gata tá aqui hoje curtindo com a gente aqui. E eu pensava assim, nossa, imagina, o casamento já tá ruim desse jeito, imagina ter filho. A gente vai se separar sem dúvida nenhuma. E aí a gente foi entendendo tudo isso, o que era esse processo, o que acontecia. E aí a gente viu que tem muitos casais que passam por isso no dia a dia. A gente conversa com essas pessoas, a Patrícia conversa com muitas mulheres. São poucos os homens que vêm falar comigo. Só um homem que já foi um banana e deixou de ser banana que vai falar assim, cara, eu já fui um banana. Já fui um banana que eu achava que só de trazer dinheiro pra casa tava bom. E ela que resolvia os problemas. Não, resolve você aí, tem um negócio pra arrumar em casa, dá um jeito, chama alguém, que eu não vou fazer porque eu já botei o dinheiro aqui, tá tudo certo. Tudo que a gente tá falando aqui é o que a gente vive, o que a gente passa, o que a gente vive todo dia, o que a gente faz. E é isso que a gente quer levar aqui, pra ajudar outros casais a sair desse limbo do relacionamento e melhorar isso. Então a gente passou a fazer uma mudança geral na nossa vida, depois que a gente entendeu os pontos que a gente precisava melhorar,
depois que a gente se conectou com pessoas maravilhosas, e a gente quer levar isso para mais pessoas, para mais casais, para mostrar que é possível, é maravilhoso ter um relacionamento incrível, um relacionamento que eu possa chamar a Patrícia de minha mulher, de minha esposa, de dar tudo para ela, tudo que ela merece e fazer tudo por ela. Teve um dia que eu tava voltando do trabalho e eu pensei assim, só faz sentido tudo isso porque eu tenho para quem voltar. Porque se eu não tivesse para quem voltar, isso não ia fazer sentido, de forma nenhuma. E tudo faz sentido porque tem a Patrícia na minha vida. Senão isso não faria sentido. É doação, né? A entrega, eu acho que o que mais... A forma que a gente pode resumir é isso mesmo, servir o outro como se a gente estivesse fazendo a Deus e não ao homem. E eu era a pessoa frustrada, como eu disse, né? Também tudo que eu fazia de trabalho em casa era na base do ódio, da raiva. E essa fala do Thiago, hoje eu sinto também isso. Quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tô fazendo por ele, vale a pena porque é por ele. E hoje eu realmente sinto o quanto ele valoriza, desde a pequena até a grande coisa que eu faço aqui em casa, por ele, por nós, né, pela nossa família. E quando a gente tava desalinhado, não era assim, não existia essa valorização. Ele não via valor no cuidado e na manutenção do nosso lar, porque a gente nem via nossa casa como um lar, né, era apenas uma casa. E esse relacionamento que a gente vive hoje não significa que a gente não diverge sobre ideias, sobre pontos, que a gente não tenha algum dia que a gente não esteja de ânimos exaltados, que a gente não esteja mal e não fale alguma coisa que daqui a pouco incomode o outro. Mas hoje a gente resolve tudo antes de se tornar uma briga, uma confusão, ou antes de ficar somatizando aquilo. Olha, eu errei, me desculpa, não devia ter falado assim com você. Ele também faz o mesmo. Então, não é uma utopia, não é um conto de fadas, é vida real. E a gente pensou muito sobre fazer isso, sobre trazer esses conteúdos e essa nossa jornada, porque a gente esteve do outro lado, muitas vezes no fundo do poço, pensando, não existe mais saída, não existe mais solução, pensando em terminar, em buscar outra pessoa, mas as pessoas vão ter problemas, né? Você troca, pega outra, enquanto você não se arrumar, né? Você olhar para dentro de ti, você só vai trocando de problema. Então, o objetivo é esse, de mostrar que muitas vezes vai ser difícil, mas vale muito a pena, né? Que muito custa aquilo que muito vale. Então, por a gente já ter passado por isso, a gente sabe o quão difícil pode estar sendo aí para você nesse momento. Então, a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso. Nos acompanhe, faça parte aí com a gente dessa jornada. Se inscreve no canal aqui já para receber, sempre que sair vídeo novo, você vai receber com exclusividade em primeira mão. Então é só se inscrever aqui no canal, é só apertar, clicar ali no sininho que aí você vai receber. Sempre que tiver vídeo novo, a gente vai trazer vídeos com periodicidade agora. A gente já tem ideia de alguns convidados para falar sobre N assuntos relacionados a relacionamento, casamento, família. E então segue nos acompanhando. A gente vai transformar a sua vida assim como a gente teve a vida transformada. Eu acredito que nós fomos tocados por alguém, por um meio, uma comunicação que foi, né, achou uma pessoa para chegar até nós. Então a gente quer ser essa pessoa que leva essa comunicação até você, e que talvez você não teria acesso, não sei, né? Hoje em dia é tudo muito fácil, mas quanto mais pessoas disseminando boas informações, melhor, né? Melhor, virtudes. A gente está num mundo completamente distorcido, sem virtudes, precisando de virtudes, as pessoas carecem de virtudes, e a gente está aqui para isso também. E pessoas corajosas, que não desistam fácil das coisas, que não desistam na primeira adversidade, né? Então a gente já tem muito conteúdo preparado, muito conteúdo na nossa cabeça. Mas se você também tiver alguma dúvida, nos mande, nos contate, nós vamos ter a maior alegria em te responder. Então, nos acompanhe e até o próximo vídeo.